treinar hoje de manhã no Ninho do Urubu, local do incêndio onde morreram os 10 meninos da categoria de base. Falar ao vivo aqui com a Júlia Guimarães, que está na frente do Ninho. Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Os jogadores começaram a chegar aqui no Ninho do Urubu por volta de 7h30. Esse trabalho, mas a gente tem feitas pelo Globocop. E aí a gente percebe que é o primeiro trabalho feito pelo técnico Abel Braga no campo, desde quando aconteceu essa tragédia aqui no Ninho do Urubu. Ele está começando a definir, né, o time que vai entrar em campo contra o Fluminense no clássico de quinta-feira pela semifinal da Taça Guanabara. E essa equipe deve ter uma novidade no time titular, o Gabriel no lugar do Uribe. Quem também esteve aqui no Ninho do Urubu durante a manhã foi uma representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Ela disse que veio fazer algumas inspeções nas instalações do Ninho. Vamos ouvir um pouquinho o que ela conversou com a gente na chegada. O Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente tem o dever, né, de estar acompanhando tudo que envolva criança e adolescente no estado do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer essa fiscalização e a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Conselhos de direitos, eles têm que zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Pois é, Escobar, então, além dessa representante do Conselho, a gente viu também aqui, deixando o Ninho do Urubu, um carro da Polícia Civil. Esse carro é da 42ª Delegacia, que é a Delegacia do Recreio, responsável pelas investigações dessa tragédia aqui no Ninho. Escobar, eu volto com você. Obrigado, Júlia Guimarães, falando em frente ao Ninho do Urubu. E algumas das vítimas do incêndio foram enterradas ontem. O goleiro Christian Smério foi enterrado no Rio de Janeiro. O funeral do atacante Vitor Isaías aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina. Um cara que sempre acolheu todo mundo, com um sorriso no rosto, independente de onde tu vinha, de comportamento, ele sempre te acolheu. O goleiro Bernardo Pizeta também foi enterrado em Santa Catarina, na cidade de Indaial. Bem querido por todo mundo, sabe? A figura do Bernardo sempre foi de um garoto carinhoso, gentil, amoroso. Eu acredito que ele realizou o sonho dele, jogou no time dele, de coração. Todos abençoados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito triste. Hoje, mais 2 vítimas do incêndio de 15 anos, cidade de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. E no povoado Brasília, no município de Lagarto, no Sergipe, ocorreu o velório do Átila Paixão, um atacante que tinha 14 anos. O Jonathan Cruz Ventura, um dos sobreviventes dessa tragédia no Ninho do Urubu, está internado no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. Vou falar com o Fernando Saraiva. Dá uma boa notícia pra gente aí, Fernando. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Jonathan evolui, o quadro dele evolui. Ele está internado desde sexta-feira aqui, com 35% do corpo queimado. Mas a gente recebeu o boletim médico atualizado há pouco. Ele teve febre no fim de semana, não tem mais febre. Ele estava sedado, não está mais sedado, e com essa melhora, o status dele mudou de grave para estável. Essa é a boa notícia. Os médicos hoje também fizeram um exame assim, bem específico. Esse exame apontou melhora nas lesões pulmonares. Os médicos também fizeram uma lavagem nas queimaduras mais profundas e não identificaram uma piora nessas queimaduras. Portanto, existe uma evolução positiva no quadro do Jonathan Ventura. Lembrando que ele segue acompanhado 24 horas por uma equipe multidisciplinar, que vocês mostraram aí há pouco a reportagem do Esporte Espetacular. O Jonathan, ele chegou a deixar o alojamento, estava num lugar seguro, mas resolveu voltar para ajudar os colegas. Boas notícias também no Hospital Vitória, também na Zona Oeste do Rio, de onde fala a repórter Karen Duarte. Boa tarde, Karen.
Oi, Saraiva, boa tarde para você e para todo mundo. O Flamengo acabou de divulgar um boletim médico atualizado. O goleiro Francisco Diogo, de 15 anos, teve um quadro de melhoras, mas ele ainda permanece internado na UTI, a unidade de terapia intensiva aqui no hospital, porque ele precisa ainda da ajuda de aparelhos, ajuda de um oxigênio extra para poder respirar e também de um suporte com catéter nasal. Portanto, o goleiro não vai ainda para o quarto hoje. Já a ótima notícia é relacionada ao atacante Cauã Manuel, de 14 anos, que ele deve sair aqui do hospital e está liberado para ir para casa hoje até o fim da tarde. Escobar, uma ótima notícia para os amigos, para a família e para todos nós que estamos acompanhando esse caso, né? O Flamengo aguarda a investigação sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Um comitê de crise foi montado pelo clube. Eu vou falar com o Bruno Cortes. Tem informações direto da Gávea. Agora, né, Bruno? Começam as apurações das responsabilidades e o clube, claro, vai montando a sua defesa, né? Exato, Escobar. Boa tarde a todos. Esse gabinete de crise foi montado aqui na sede social do clube, né, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, desde sexta-feira, quando aconteceu o incêndio lá no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. E eles vêm se reunindo diariamente, quase o dia inteiro, e hoje não é diferente, porque hoje é um dia importante. 4 da tarde está marcada uma reunião do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde estarão presentes dirigentes do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim já disse que vai, também promotores, representantes da Prefeitura do Rio, da Defesa Civil também. A ideia é reunir o maior número possível de documentação relacionada ao centro de treinamento lá do Ninho do Urubu e também já definir algumas medidas a serem tomadas, quais serão as próximas medidas, né? É bom a gente lembrar que essas vítimas do incêndio, dessa tragédia, tinham no contrato com o Flamengo, né, o seguro de vida e o serviço funerário também, tudo incluído nesse contrato de formação. É um Flamengo que não tem dado entrevistas, nem entrevistas coletivas, por exemplo, aberta a perguntas não, que a gente tem visto de informações vindas do Flamengo são notas de esclarecimento divulgadas pela assessoria de imprensa ou então pronunciamentos. Pronunciamentos como o que a gente viu do Rodolfo Landim, o presidente do clube, na sexta-feira mesmo, né, horas depois do acontecido lá no Ninho do Urubu, e do diretor, o Reinaldo Belotti, diretor do Flamengo, um pronunciamento que aconteceu no último sábado. Mas entrevista aberta, perguntas, hora nenhuma isso aconteceu. E o que a gente tem informação aqui de bastidores desse gabinete de crise do Flamengo, de informação, é que muitas vezes algumas informações relacionadas ao incêndio o Flamengo nem tem, a diretoria do Flamengo nem tem, e fica sabendo através de reportagens feitas por nós, jornalistas, como por exemplo, a que ontem foi ao ar no Fantástico, da Sônia Bride, do Paulo Zero, a gente já deu informações sobre isso no Globo Esporte, né, em relação, por exemplo, ao poliuterano, que está presente no container, né, do alojamento do Flamengo, mas aí eles ligam para a empresa que fabrica o container para saber, propaga fogo, não propaga fogo, libera mesmo substância tóxica, não libera, eles mesmos não têm essa informação e aí correm atrás dessa informação através de reportagens, e hoje então tem essa reunião muito importante lá no Ministério Público. Escobar. Obrigado, Bruno Cortes. As últimas informações aí direto da Gávea. Todo mundo no Brasil está com o coração dolorido com essa tragédia, né? E os jogadores e torcedores por todo o Brasil e até na Itália fizeram homenagens bonitas nesse domingo. A gente está acostumado a mostrar todas as segundas-feiras aqui no Globo Esporte os sorrisos que o futebol proporciona. Afinal de contas, domingo é dia de rodada, mas esse fim de semana foi diferente. As histórias do futebol deram lugar a homenagens. Os sonhos hoje estão mudos. É muito triste e saber que sonhos de meninos tão jovens foram interrompidos, né? Eu já morei em alojamento. É uma alegria estar brincando, se divertindo. Poucas vezes minutos de silêncio são respeitados dessa forma. E quase nunca vemos um time usar o escudo de outro clube. Acho que o futebol vive essas horas diretamente na carne, assim, uma tristeza que deixa um vazio dentro de todos nós, muito doloroso. No Brasil e Argentina, no Sul-Americano Sub-20, a maior rivalidade do continente deixada de lado por um momento de solidariedade. Atos simbólicos e significativos, pequenas demonstrações que importam e confortam. Muchas gracias.
a gente sente mais ainda porque a gente viveu isso, né? Morando em concentração, passando ali um sonho na nossa mente e de repente acontece isso que aconteceu aí, mas não tem oração aí pelos familiares. Às vezes, algo terrível acontece e lembra as pessoas de que é preciso ter empatia. Os meninos do Ninho conseguiram juntar as 4 torcidas do Rio. As homenagens do fim de semana tocaram todo tipo de gente. Em outros esportes, na Gávea, no Maracanã, no Ninho do Urubu, lugar que durante muito tempo ainda vai sentir as dores dessa tragédia. Os que já deixaram de ser meninos do Ninho e que continuam com a oportunidade de seguir com seus sonhos, não esquecem daqueles que se foram. Pelo que aconteceu lá no Flamengo, a gente fica triste porque eu vivi muito tempo lá, mas eu quero mandar uma mensagem, deixar uma mensagem de apoio para o Flamengo, para a torcida e também para os familiares, que é para eles continuarem tendo fé, que Deus conforte o coração deles. Lucas Paquetá era exemplo para esses garotos. Ele conseguiu chegar à Europa e, emocionado, dedicou o primeiro gol dele com a camisa do Milan da Itália às vítimas do Ninho. Um fim de semana de luta, tristeza, homenagens, respeito e um olhar carinhoso para eles. Para sempre serão meninos. Muito triste, né? Nosso abraço, principalmente aos familiares desses meninos.